Olha que coisa interessante, porque o texto diz que o Filho, ele é a imagem, o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. Então, o Filho, ele não fala por si mesmo. O Filho, ele é o canal da revelação do Pai. Quem observa o Filho, na verdade, está contemplando o Pai. Porque Jesus, sendo homem, ele pôde ser visto sem que a presença de Deus, de uma forma direta, fosse letal. Lembra que ninguém pode ver a Deus, porque quem vê a Deus morre. Lá em Êxodo, o próprio Deus revelou isso para Moisés. Então, quem vê a Deus de uma forma direta, vai morrer. Então, qual é a única forma que Deus encontrou de se revelar ao homem, para expressar o seu amor, sem que o homem pudesse ser morto, sem que essa presença fosse letal ao homem? Através do Filho. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Jesus expressa o Pai. Então, Jesus é a expressão exata da natureza e da glória do Pai. Colossenses, capítulo de número 1, pastor Daniel, pastor Lucimara, bem-vindos, tá? Colossenses, capítulo 1, verso 14 e 15, diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, nós falamos aqui já que o Filho não veio anunciar o Pai, o Filho veio revelar o Pai. E a revelação do Pai, ela ocorre de uma forma integral por meio da vida, por meio das palavras, por meio das ações do Filho. Então, quem olhava para Jesus tinha que entender o quê? Que não estava diante de um homem. Não era um homem comum que estava ali, mas diante do Pai manifestado. Ele é o Verbo encarnado, o Logos de Deus. Então, quem olhava para Jesus tinha que ter esse entendimento. Eu não estou diante de um homem comum. Quem está aqui é o Pai manifestado. Então, olha para o Filho. Obrigado, pastor. Aí, Colossenses 1, 14, ó. Verso 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, ele expressa o próprio Deus. Então, quem olha para Jesus precisa entender que é o Pai manifestado. É o Pai. E aí, da mesma forma, quem olha para a igreja deve ver Cristo em nós. Porque a Bíblia diz que nós fomos crucificados com ele e já não vivemos segundo a nossa própria natureza. Então, Jesus cumpriu o envio do Deus Pai e expressou ele de uma forma plena, de uma forma completa. E aí, lá em João capítulo 20, verso 21, João 20, 21 diz que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que coisa poderosa, gente. Olha que coisa tremenda. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou a nós. Então, o Filho tinha um propósito de revelar o Pai e o envio da igreja tem o objetivo de revelar o Filho ao mundo. Então, o corpo de Jesus revela o Pai. O corpo da igreja revela o Filho. Então, o Pai é revelado através do corpo do seu Filho. E Jesus é revelado através do corpo que é a igreja. Do seu próprio corpo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Só que Jesus não se revela a si mesmo. Ele não se auto-revela. Tá conseguindo pegar isso aí, pessoal? A profundidade do que nós estamos falando aqui? Então, nós temos uma dificuldade hoje de negar a nós mesmos. Nós temos essa dificuldade. Então, o nosso objetivo é oferecer o nosso corpo como sacrifício, abrindo mão da minha vontade para que Cristo apareça. Só que nós temos uma resistência em negar a nós mesmos. E aí, por causa dessa resistência de nós negarmos a nós mesmos, o que vai acontecendo? Nós vamos apresentando uma imagem distorcida de Cristo para o mundo. E aí a mistura da minha vontade com a vontade de Deus impede a manifestação plena de Jesus. Então, se eu não abrir mão da minha vontade para fazer a vontade plena de Deus, o Filho vai ser apresentado de uma forma embaçada, de uma forma distorcida. E nós estamos o tempo todo mesclando a minha vontade com a vontade de Deus. E Deus nos chamou para me fazer a minha vontade. Lembra que nós falamos na aula passada?
Tem oração, assim, ó, tem orações que a gente faz, pedidos que nós fazemos a Deus, que são justos, que são lícitos. Mas por mais justo que esse pedido seja, não é a vontade de Deus. Deus só tem uma vontade. E é essa vontade de Deus que nós estamos tratando nessa aula. E aí nós vamos levar mais umas 2 aulas ainda aí, para poder trazer, de fato, qual é essa vontade eterna, esse supremo propósito de Deus. Que aí nós vamos chegar nesse ápice. Mas primeiro eu preciso introduzir vocês nesse plano de fundo para entender que Deus tem uma vontade, que Deus tem um plano, que Jesus é revelar o Pai e que a igreja precisa revelar o Filho. E aí, como eu falei, no Jardim do Éden, o homem, ele se torna o centro. E aí ele afasta Deus do centro, lá no Éden. E qual que é a prova disso? Como que eu sei disso? A prova que eu sei disso é que a mulher, quando vai comer lá e tal, o próprio texto diz, né, que a mulher vai conversar com a serpente lá, e aí o que ela fala? O que ela afirma lá? Deus falou para não comer nem tocar na árvore que está no meio do jardim. Porém, entretanto, todavia, a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca esteve no meio do jardim. Quem estava no meio do jardim, no centro do jardim, era a árvore da vida. Então, o que o homem faz? O homem, ele remove a árvore da vida do centro, ou seja, ele tira Deus do centro para poder tentar tomar um lugar que não era dele. E aí, lá em Apocalipse, nós vamos ver que essa árvore, ela volta de novo para o centro. A árvore da vida, ela retorna para o centro de novo, em Apocalipse. No Éden, o homem tenta tomar o centro, tirando a árvore da vida do centro, que é o próprio Deus, e em Apocalipse essa árvore volta para o centro. Só que em Cristo, a vontade de Deus, ela vem retornando para o centro de novo. E aí, o que acontece? Para que isso se cumpra, para que Cristo seja revelado, o homem precisa negar a si mesmo. Precisamos negar nossa vontade, tomar nossa cruz e seguir ao Senhor. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de tomar a cruz, tá? Mas mais para o final eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Então, o que nós precisamos entender? O meu corpo, ele não me pertence. O seu corpo, ele não te pertence. O meu corpo pertence a Deus, o seu corpo pertence a Deus. Assim como Jesus não utilizou o seu corpo para fazer a sua vontade, mas ele usou o seu corpo para manifestar a vontade do Pai, para revelar a vontade do Pai, o nosso corpo também precisa expressar Jesus. Eu não posso usar o meu corpo para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus deseja, o que Deus quer. E quando eu uso o meu corpo para interesse próprio, isso está demonstrando a ausência de submissão a Deus. Então, alguém que usa o seu corpo para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, significa que eu sou insubmisso a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, 19 e 20. A Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que fornica, ele peca contra o seu próprio corpo. E aí a Bíblia diz, vocês não sabem, não sabeis vocês, não sabeis vós, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que provém de Deus, que não sois de vós mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.